Bom dia, pessoal. Hoje é dia 26 de setembro de 2024, é uma quinta-feira. Boas notícias para nós aqui. O tempo está fechando e, se Deus quiser, vai dar uma chuvinha para apagar essa fumaceira que está no ar aqui. Espero que estejam todos bem. É, Hoje nós vamos compartilhar alguma coisa útil para as nossas vidas, né? E eu quero passar alguns versículos para vocês estarem estudando. Como eu digo sempre, é, nunca fiquem só com o que vocês ouvem, seja num vídeo, seja num estudo, seja num culto, seja numa palestra. Nunca fiquem só com o que vocês ouvem. Sempre vão procurar na Bíblia. Olha, já expliquei para vocês, tem o sitezinho ali, Bíblia Online. Vocês procuram lá a visão, versão Almeida. Aí vocês jogam o tema que vocês quiserem lá, ou procuram os versículos e conferem. Se aquilo bater com o que está na Bíblia, vocês retêm e procuram exercitar na vida de vocês. Se vocês não acharem na Bíblia, descartem, tá? Podem até achar bonito. Tem coisas que a gente vê, que a gente ouve e tal, pelo mundo inteiro e que são bonitas e que podem ser aplicadas em alguma área da nossa vida eventualmente, mas não como forma de viver uma vida cristã, ok? Primeiro lugar, pessoal, nós vamos falar hoje sobre os empregados, tá? Vou falar de empregado no sentido genérico, tá? Todos aqueles que de alguma forma prestam serviço para você. Eu já contei que uma vez eu fiquei muito triste, tinha uma mulher muito rica aqui em Guarapuava e tinha um pintor de parede que eu conhecia desde criança, que ele usava um cabelo black power grandão, assim, era muito estiloso o cara. E um dia ele já estava mais velho, assim, ele estava se queixando para mim que tinha pintado a casa enorme da mulher lá e que não conseguia receber dela a pintura. E eu comecei a meditar naquilo lá, eu não era convertido ainda, mas eu nunca gostei assim de desonestidade com os empregados, assim, eu sempre achei uma coisa muito aviltante. Para falar a verdade, eu penso que é o vampiro, né? O vampiro, ele suga o sangue das pessoas na mitologia, a vida das pessoas na mitologia. E nós temos vampiros espirituais que nos sugam as forças, aquela pessoa que vem conversar com você e te deixa fraco. Temos vampiros emocionais da mesma forma. E temos esses vampiros patrimoniais que chegam e te logam, usam do teu serviço, da tua força física, do teu tempo de vida, das tuas energias e não te pagam. Vampiros. A regra de ouro do cristianismo está lá em Lucas 6,31, que diz assim: e como vós quereis que os homens os façam, da mesma maneira eles fazeis vós. Tá. Esse é o primeiro ponto que eu coloco aqui, e nós vamos usar muitas regras de ouro daqui para frente nos nossos estudos aqui, porque praticamente em tudo que a gente fala, a gente pode aplicar essa regra, né? Você gostaria que fizesse isso com você? Você gostaria de ser tratado dessa forma? Então, você como um prestador de serviço, você gostaria que te lograssem, né, que usassem as tuas forças e não te pagassem? Bom, eu tenho um cuidado muito grande e até não sei explicar porquê, mas quando alguém me presta um serviço, eu normalmente eu procuro pagar antes ou na hora que me é apresentada a conta, porque eu prefiro que a pessoa me dê algum calote do que eu ficar devendo para um trabalhador desse. Esses dias eu estava mexendo com uma obra lá e era uma sexta-feira e eu estava meio contrariado com o meu empreiteiro porque eu achava que a obra não estava andando no ritmo que eu queria. Mas me deu um pavor tão grande de pensar que um pedreiro daquele podia ficar sem comprar alguma coisa num fim de semana, que eu de forma alguma eu ia falar para aquele cara que a obra não estava no estágio que eu queria e que eu não ia pagar. Bom, e assim vai, né? Lá em Mateus 20, versículo 1, vocês vão ver a parábola dos trabalhadores da vinha. É muito legal. Tá? Conta do homem que passou na praça e pegou um pessoal para trabalhar de manhãzinha cedo, prometeu uma moeda, o salário de um dia. Daí ao meio-dia ele passou, tinha uma galera lá, e ele falou: ó, vamos lá trabalhar para mim também. E daí mais de tardezinho passou lá, tinha uns coitados lá esperando que não tinham conseguido serviço no dia, ele também levou lá. No fim do dia ele foi pagar aquele povo e os caras que chegaram de manhã pensaram assim, vamos receber mais que os outros, né?
E ele pagou todo mundo igual. Os caras questionaram ele, falou, viu, eu não combinei tanto com você, tô te pagando. Agora, você está com inveja de eu ser generoso com os outros ali? Né? Então, isso fala de justiça, de combinar o pagamento e de pagar o que foi combinado, ok? É legal de ver essa lição aqui. Lá, no livro de Jó, nós vamos pegar dois versículos assim. Agora nós vamos fazer uma interpretação literal, tá? Para a gente ver o sentido aqui do que ele diz. No Jó 7,2 ele fala assim: como o jornaleiro que espera a sua paga. Tá? Então a gente extrai desse texto assim que o jornaleiro ele presta o serviço, o jornaleiro é que ele faz a jornada de um dia, né? Jornaleiro. E ele espera a sua paga, ele anseia. Ninguém trabalha por não precisar, tá? Muito pouca gente vai trabalhar assim só por gosto, né? A gente trabalha porque a gente precisa. Jó 14,6 também fala assim: até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Tá? Contentamento. Então nós temos que tentar assim, combinar o que nós vamos pagar para os nossos empregados, para os nossos funcionários, para os nossos prestadores de serviços, e a gente tem que dar contentamento para eles têm que ficar contentes com isso. Tá? Jeremias 22,13 tem um alerta assim tenebroso que diz: ai daquele que retém o salário do jornaleiro. Tá? Ai daquele. Em Levítico 19,13 também tem uma advertência: não reterás contigo até amanhã o salário do jornaleiro que você tem que pagar hoje. Finalmente, Tiago 5,4, fazer uma mescla de novo com o Novo e Antigo Testamento, ele fala do clamor daqueles que ceifaram a lavoura do cara lá e que ele diminuiu o salário ou não pagou. Vejam como isso é grave, né? Então, quando você tem um empregado, você tem que tratar ele com brandura, tá? Tem que tratar ele com brandura, porque assim como você quer que os outros te façam, você tem que fazer também. Tem que expor claramente a atividade e o que você espera dele. Nenhum empregado vai ser perfeito, tomara que você ache, mas se ele for perfeito, possivelmente você vai perder ele logo, porque alguém que vai pagar mais vai levar ele embora. Mas os empregados têm suas qualidades. Um pode ser muito inteligente, né? Mas talvez não seja tão leal. O outro não é tão inteligente, mas é muito leal. Um outro é de muita confiança, muito honesto e te serve. Todos eles podem te servir em alguma área. Você pode extrair desse empregado o melhor dele para o teu serviço, tá? E quando chegar no final do dia ou no final do mês, pague ele direitinho. E nunca esqueça disso. O empregado, ele é uma pessoa humana que Deus tem um apreço especial, e Deus verifica isso, como é que é a tua conduta com o teu empregado, tá? Deus verifica isso, porque se o teu empregado, do fim do dia, você paga ele, diz Deus te abençoe, e ele sai alegrinho fazer as compras dele, você fez uma coisa muito certa. Agora, o cara que retém o salário do empregado, fica fazendo ele vir 2, 3 vezes para receber o que ele trabalhou, para ele levar o pão para casa dele, esse não vai ter uma situação muito favorável com Deus, como vocês viram ali. Tá? Então, ninguém é obrigado a contratar o serviço dos outros, e ninguém é obrigado a combinar alguma coisa com os outros, mas só contrata o serviço de alguém se você tiver como pagar aquela pessoa no fim do dia. Eu ia dizer assim, é muito melhor você pegar um serviço e ficar insatisfeito assim, com o serviço que a pessoa fez e depois não pegar mais ela, do que você ficar devendo para ela. Porque no primeiro caso você sofreu prejuízo, e a Bíblia fala isso, de você sofreu prejuízo. No segundo caso, você não vai pagar uma pessoa que necessita muito daquele dinheiro. Nós vamos falar dos empregados, do capricho que o empregado tem que ter, mas hoje nós estamos falando só do patrão, só daquele que emprega, só daquele que toma o serviço. E não esqueça disso, se você está tomando o serviço de alguém, você já é um privilegiado. Deus já te deu mais do que para os outros, porque você tem condições de estar fazendo alguma coisa e pagando por um serviço. Mas seja honesto, seja educado com seus empregados, seja humano, faça com eles aquilo que você gostaria que fizessem com você, com sua mulher, com seu marido, com seus filhos.
tá? Nunca fique devendo nada para ninguém. Tomara que isso te ajude, tá? É por aí. Tenha um bom dia.